Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer de novo a nossa revisão. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão para o FMS, para o vestibular da UFMS, e vai ser as características e transformações das estruturas produtivas. Então, a gente vai estar falando, de maneira geral, relembrando alguns aspectos da parte da agropecuária, de recurso energético e da industrialização, tá? Que é um assunto que pode cair em qualquer prova, não só da UFMS, como também outros vestibulares e também no Enem, tá? Então, vamos lá para a nossa apresentação, ok? Que nós vamos fazer o mesmo esquema, vou relembrar alguns assuntos, ok? E aí eu vou estar resolvendo alguns exercícios, tá? Que foram, pelo menos, aplicados já ou na prova da UFMS, tá? Ou em avaliação seriada, né? Pelo PAS, porque, como é feito pela banca da UFMS, é muito parecido, né? Com o vestibular que pode ser cobrado, tá? Então, o tema hoje seria toda essa característica e toda a transformação das estruturas produtivas, ok? Então, vamos lá. Primeira questão que caiu, esse caiu no vestibular da UFMS mesmo, né? Caiu no vestibular UFMS. Ele está falando justamente de toda a transformação que tem acontecido, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, no espaço agrário do Brasil. Então, nós vamos ler o texto e eu vou complementando algumas coisas para vocês, tá? Quando analisa a relação cidade-campo, Graziano afirma: está cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano. Então, começa por aí. Ou seja, o que ele está querendo dizer, né? Antes da gente dar sequência. Na verdade, até algum tempo atrás, até algumas décadas atrás, era muito claro, né? Espaço rural é aquele espaço que tinha as atividades agrárias, agricultura, pecuária, extrativismo, e o espaço urbano era onde você tinha a cidade, né? E onde você tinha o comércio e serviços. Então, era espaço rural aqui, espaço urbano ali. Hoje, né, com as últimas décadas para cá, praticamente não dá nem para você delimitar o que é rural e o que é urbano. Como assim? Existem atividades hoje no espaço urbano que têm uma relação direta com o rural e vice-versa. Então, por exemplo, quando você pensa no espaço urbano, cara, é a cidade que vai produzir, vai transformar todos os insumos agrícolas para abastecer o campo. Né? É na cidade que você vai ter a toda a parte de serviços, é na cidade que você vai ter o comércio, é na cidade que você vai ter o setor bancário, que vai ter uma relação direta com o campo. E o campo também, ele tem uma relação direta com a cidade, né? Porque a cidade depende do campo, né? De todos os produtos que ela vai mandar para abastecer as suas indústrias, para abastecer a população. Então, hoje, os dois espaços, eles estão tão interligados que é como, né, o autor diz, né? Praticamente está quase impossível você delimitar onde começa e termina um espaço. Pode-se dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um contínuo do urbano, quer dizer, uma continuação do urbano, do ponto de vista espacial, tá? E do ponto de vista da organização da atividade econômica, as cidades não podem ser identificadas apenas com atividade industrial, nem o campo com atividade pecuária, agricultura e pecuária. Ou seja, eu não posso dizer que hoje a indústria, é só cidade, a agricultura e pecuária, não, só está no campo, né? Em poucas palavras, pode-se dizer que o meio rural brasileiro se urbanizou nas últimas décadas. Então, quer dizer, é uma interdependência campo-cidade, cidade-campo, e hoje essa interdependência está tão grande que você quase não consegue delimitar onde começa e termina. Então, ele fala, tendo como referência o fragmento textual assim, né? Então, como referência ao texto, é correto afirmar que, letra A distinção espacial entre cidade e campo se relaciona à modernização da agricultura, que no espaço urbano fortalece a indústria e no rural a própria agricultura. O que ele está colocando, né? Ele está colocando que, na verdade, existe assim uma divisão, né? Uma distinção de espaço, que tem uma distinção de espaço. Ou seja,
o espaço urbano, né, é industrial e o espaço rural é agrícola, né? Só que o próprio texto está dizendo aqui, ó, né? Ele está dizendo que, ó, em relação à atividade econômica, as cidades não podem ser identificadas apenas como atividade industrial. Então, o texto não está dizendo isso. Então, cuidado, porque ele está falando como referência o texto. Muitas vezes tem até algumas afirmativas que não estariam 100% erradas, mas o texto não diz isso, ok? Letra B. O estabelecimento dos limites espaciais entre cidade e campo pode ser identificado pelo grau de mecanização da agricultura. Ora, ele está falando que estabelecer um limite de espaço. Cara, o texto está falando justamente ao contrário, que não existe mais um limite de espaço, né? C. A articulação cidade-campo realiza-se pela manutenção das atividades agroindustriais no campo e de serviços na cidade. Gente, essas atividades agroindustriais no campo, as atividades agroindustriais, elas são mais urbanas, né? E mesmo assim, ele está falando que você mantém essas atividades específicas, o que é uma atividade urbana e o que é uma atividade rural. Não é o que o texto fala, que não mantém nada, que acabou essa coisa de delimitar o que é urbano e rural. Letra D. O rompimento da fronteira cidade-campo está relacionado ao processo de flexibilização na localização das indústrias do serviço. Correto? Correto. Porque dependendo do serviço, você pode esse serviço está sendo desenvolvido no espaço rural, certo? E que muitas vezes antigamente era algo que a gente só imaginava como um serviço urbano. A mesma coisa a localização das indústrias. Tem indústrias que muitas vezes elas não estão exatamente no espaço urbano, mas elas estão na transição entre rural e urbano, principalmente as agroindústrias, porque ela vai usar o que a cidade precisa, mas ela precisa do que o produto que vem do campo, né? Então você rompeu essa fronteira, né? Graças a essa flexibilização que ele está colocando aqui. Então a correta é a letra D. Vamos ver aí. A distinção espacial e de cidade-campo não se dá com o rompimento dessas fronteiras, não se dá com o rompimento, ele está falando no texto que rompeu essa fronteira. Então, é a letra D. Só se você prestar atenção no texto, que você já vê que o texto fala totalmente ao contrário das outras afirmativas. Bom, segunda questão. Essa questão caiu no PASE, muito simples, mas por incrível que pareça, muita gente errou. Ele fala, assinale a alternativa que corresponde à atividade aquicultura. Muita gente, lendo rápida, sem atenção, colocou criação de abelha. Só que a criação de abelha é apicultura, API, apicultura, e não aquicultura. Tudo que você fala de aquicultura, você fala de aquático, você está falando de água. E se você está falando de água, não pode ser gado de corte, que é pecuária, muito menos produzente de água ardente, né, galera? Muito menos hortaliças, só sobra o quê? Criação de peixes. Então, de cara é a letra A. Essa questão, muita gente colocou a letra C, a criação de abelhas, por falta de atenção, tá? Leu rapidão e falou, é apicultura, abelha, né? Só que a abelha é apicultura e não aquicultura, ok? Bom, essa outra questão que caiu no PASE, bem interessante essa questão 3, que ele fala também dessa questão da modernização, né? E essa ligação de campo-cidade. Então, ele coloca assim, Rosa e Almeida, dois autores, afirmam que as geotecnologias são um conjunto de tecnologias destinadas à coleta e ao tratamento de informações espaciais com a utilização de um conjunto de recursos computacionais, metodológicos para cumprimento das suas funções. O que seria isso? Cara, a Federal tem cobrado muito isso, hein? A chamada geotecnologia. O que é geotecnologia? É toda essa tecnologia hoje, né? Tecnologia de geoprocessamento, né? Onde se usa o satélite, né? São imagens enviadas por satélites, né? Então, informações espaciais baseadas em satélites, que baseado com essa tecnologia, onde você tem que ter um computador, você tem que ter um programa para entender o que aquela imagem está dizendo, uma metodologia para você fazer a análise, tá? Ele pode ser usado, pessoal, ele é usado hoje, tá? Em qualquer atividade do campo hoje.
Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje se faz a delimitação e a marcação das curvas de nível por meio da geotecnologia, né? Você tem um programa, lógico, é um tipo de serviço que é feito, aí vem mapeia todo o relevo daquela propriedade, certo? Baseado em imagem de satélite, esse mapeamento, o computador, né, esse programa, ele vai fazer as curvas de nível, melhor forma possível, certo? E aí se instala, acopla no trator um equipamento, onde esse equipamento, ele mesmo manuseia o trator, só fica o motorista ali só para um caso de emergência, mas ele manuseia o trator e vai fazendo as curvas, né? Cultivando lá em curva, né? Que vocês sabem que é para evitar a erosão, certo? Isso chama-se geotecnologia. Dá para você hoje, como ele está falando aqui, ó, por meio de drones, tá? Você mapear toda uma área onde que está tendo problema, onde que a produtividade, onde que de repente a planta não cresceu, né? Então ele fala, atualmente observamos diversas fontes de informação, uso de drones ou veículos aéreos não tripulados, destinados à coleta de informações em plantações agrícolas. Ou seja, toda a tecnologia sendo usada para aumentar a produtividade. Assinale a alternativa que representa a modernização agrícola. Então vamos lá, letra A. O processo de modernização no campo foi desenvolvido no final dos anos 2000 e computação foi a principal fonte de transformação, gerando pequenos impactos no campo. Então, primeira coisa, quando você fala em processo de modernização no campo, você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, década de 50, nós tivemos no mundo a chamada Revolução Verde. Essa Revolução Verde na década de 50, ela vai ser aquela chegada, né, de novos insumos agrícolas, de novas tecnologias no campo, lógico, né, dentro do padrão da década de 50, para aumentar a produtividade, certo? Foi a Revolução Verde. A partir da década de 70 para 80, a biotecnologia evoluiu de tal maneira, né, que vai começar a ser usado, por exemplo, produtos geneticamente modificados, né, que são sementes resistentes às intempéries, né? Então, essa tecnologia no campo já vai chegar, já estava praticamente no mundo a partir da década de 1980, então não no ano 2000, já começa a partir dos anos 80, ok? Então, está errado aqui. B. O processo de modernização do campo corresponde à implantação de novas tecnologias, ok? E a evolução das técnicas e dos objetos técnicos, além do uso de maquinários operados pelo GPS, Sistema de Posicionamento Global, por exemplo, no processo de produção do espaço geográfico agropecuário. Correto? Corretíssimo. Ou seja, essa modernização no campo vai trazer todas essas inovações tecnológicas aeroespaciais, certo? Para aumentar a produtividade. Então, é a letra B, ok? Se neste processo de modernização, o monitoramento do crescimento das culturas não apresenta tanta importância, não tem importância você monitorar, né? É errado, claro que tem importância, vai ser baseado nisso que você vai ter produtividade. D. A modernização agrícola possibilitou o intenso uso de agrodefensivos para o aumento da produção? Aí entra aquilo. Década de 80, começa os transgênicos, organismos geneticamente modificados. E um dos objetivos é que essas sementes sejam mais resistentes às pragas e às mudanças climáticas. Se elas são mais resistentes, teoricamente, você não vai ter um uso intenso de agrodefensivo, você vai diminuir, né? Porque são sementes mais resistentes, ok? E aí, os drones ou veículos aéreos não tripulados são aviões de pequeno porte que necessitam de pilotos, né? Como piloto, né? Necessita de piloto, se é não tripulado, o próprio texto diz que não tem piloto. Então, é a letra B de bola. Bom, outro assunto muito ligado a essa questão é a violência no campo, né? Vocês sabem que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é a violência na zona rural, certo? Sabemos que isso é uma consequência da desigual distribuição de terra,
que vocês sabem que o Brasil tem uma grande concentração fundiária, ou seja, são poucas terras nas mãos de uma minoria, certo? Então, o Brasil tem uma concentração fundiária, e isso gera muito conflito no campo. Então, é conflito entre fazendeiros indígenas, né, pelo processo de demarcação de terra indígena, é o conflito entre fazendeiros e sem terras, é o conflito entre poceiros e grileiros, é o conflito entre poceiros, grileiros, fazendeiros, extrativistas, ou seja, diversos conflitos no campo e que geram muita violência, né? Aí ele coloca, dentre as causas da violência do campo, a grilagem é uma das principais da Amazônia Legal. Primeiro, o que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal abrange os 7 estados da região norte, 7 estados da região norte, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá e Tocantins. Além desses 7, mais norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão, forma a Amazônia Legal, que é todo o território brasileiro ocupado pela floresta amazônica. Então, ele estava falando, né, que a grilagem, ele gera muito problema na Amazônia, tá? Desculpe que não tenha charge aqui, tá? Mas também não vai fazer diferença. Então, ele fala, qual é a definição para o termo grilagem? Então, vamos lá? O que é grileiro, o que é poceiro, tá? O poceiro é aquele que toma posse de terra devoluta. O que é terra devoluta? É aquela terra que pertence ao Estado, certo? Só que ele não tem documentação daquela terra. Se alguém chegar e provar por A mais B que a terra é dele, o cara tem que ir embora. Então, ele toma posse de uma terra que não é dele. O grileiro, ele toma posse de uma terra devoluta, que não é dele, mas ele cria um sistema de documento falso. Então, o grileiro, ele cria uma documentação falsa para comprovar a posse da terra, ok? Por que chama grileiro? Porque antigamente você não poderia chegar com uma escritura, né, falsa, com um papel branquinho, novinho. Então, o que eles faziam? Colocavam esses papéis, esses documentos em baús com grilo, e aí o grilo, né, vai fazer as suas necessidades e ele vai dar um aspecto envelhecido, amarelado do papel, né? E aí, aparentemente, parecia que era uma escritura antiga, velha, né? Então, era algo muito usado para você envelhecer uma documentação falsa. Aí surgiu a expressão grileiro, tá? Então, ele fala, qual é a definição dada para o termo grilagem? É a extração de madeira ilegal, por fazendeiros, nada a ver, né? É o direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem ou imóvel em decorrência da utilização do bem por determinado tempo, contínuo e incontestadamente. É o direito que o indivíduo adquire em relação à posse da terra? Não. Pode acontecer de, dependendo do tempo que uma pessoa mora nessa terra, e que nunca ninguém recorreu, né, que ela foi invadida, você pode recorrer pelo uso capião, mas não é o caso de conceito de grilagem de terra. É um trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador? Não. Isso é um sistema análogo à escravidão, certo? Que a gente chama de peonagem, que é a exploração do trabalho como se fosse um trabalho escravo no campo, que existe muito na Amazônia. É a falsificação de documentos para ilegalmente tomar posse de terras devolutas ou de terceiros, bem como prédios ou prédios indivisos, certo? Então, ele vai tomar posse de algo que não é dele, correto? Correto. Então, a resposta correta é a letra D, grilagem de terra. Tranquilo? Bom, outro assunto importante que a gente tem que relembrar são sobre os recursos energéticos, ok? Então, você sabe que energia, cuidado com uma coisa, recurso energético é toda fonte usada para gerar energia, ou elétrica, ou que movimenta os automóveis ou as indústrias, certo? Então, você está usando geral. Se eu quiser falar de energia elétrica, eu vou falar de recurso elétrico, não energético, ok? Então, as fontes, elas podem ser fontes não renováveis, que são aquelas que elas vão se esgotar, certo? E elas não podem ser repostos, pelo menos num ritmo, né? Porque é um relativo à vida humana, tipo petróleo. A hora que acabar petróleo,
até a natureza produzir novamente petróleo, o homem provavelmente não vai estar mais aqui. Então, a gente considera como uma fonte não renovável. Uma fonte renovável também é uma fonte esgotável, só que ela se regenera ou espontaneamente, ou seja, a própria natureza vai recompor, ou pela intervenção do homem, tá? Então, pode ser, por exemplo, a hidrelétrica, que usa água. E algumas fontes, que elas são consideradas inesgotáveis ou permanentes, só que hoje a gente coloca no grupo dos renováveis, que são aquelas que demorariam tanto tempo para ser esgotada, que a gente, teoricamente, a gente não acredita que ela vai acabar, mas um dia ela vai, como energia solar, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês quais são essas fontes, as não renováveis. Então, você vai ter os fósseis, que seria petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto, altamente, esses 4 aqui são os fósseis, altamente poluidores, certo? Sendo que o menos poluidor seria, no caso, o gás natural, ok? E o urânio, que vai gerar energia nuclear. As fontes renováveis, né? Olha lá, carvão vegetal, não confundir carvão mineral com vegetal. O vegetal é aquele que você faz o churrasco lá. A eólica, o vento. Maré, a maremotriz. Geotérmica, o calor dos vulcões. Biodiesel, que é você gerar um óleo de qualquer planta oleaginosa ou de banho animal. A lenha, a água por meio de hidrelétrica. O álcool, etanol. Biogás, que seria a decomposição de matéria orgânica que produz o gás metano, biogás, e energia solar. Coloquei alguns exemplos, como outras alternativas que a questão seguinte vai falar, tá? Não esquecer que a matriz energética mundial é não renovável. No Brasil, existe um equilíbrio da matriz energética, tá? Predomina a não renovável, só que nós temos uma média de quase 50%. Sendo que a maior parte da energia elétrica brasileira é produzida por meio da água, por meio de hidrelétricas. Pelo menos 60% da energia elétrica, ok? Bom, aí vem uma questão que colocou assim, ó. Trens movidos a combustíveis renováveis podem ser o futuro do transporte ferroviário. Primeiro que vocês sabem, deixa eu ler a questão, depois eu explico. Os países europeus investem há anos em soluções para reduzir a emissão de carbono no meio ambiente. O transporte ferroviário, que utiliza majoritariamente os combustíveis fósseis, altamente poluente, os fósseis são altamente poluentes, é um dos focos de atuação de países como a Alemanha e a Inglaterra. Ambos competem para conseguir o título de primeiro país a ter a malha ferroviária totalmente alimentada por combustível renovável na próxima década. Só para vocês devem saber que os países da Europa, liderados justamente pelas grandes potências como a Alemanha, já está praticamente proibido, né, de você ter fabricação de novos carros, né, que utilizem um combustível que gere poluente, né? Então, a Europa, em curto espaço de tempo, com certeza, vai utilizar diversas fontes de transporte usando combustíveis renováveis. E não gasolina, diesel, gás, né, que são derivados de petróleo. Assinale a alternativa que corresponde a um combustível considerado renovável. Quem é renovável? Carvão. Essa questão, eu falo que ela poderia ter um recurso. Porque quando ele fala carvão, você pode falar do carvão mineral como carvão vegetal. É lógico que a alternativa ele coloca como carvão mineral, porque ele coloca como errado. Mas seria uma questão que teria um recurso. Porque se for carvão vegetal é renovável, se fosse mineral é não renovável. Hidrogênio é uma fonte renovável? Sim. Gás natural, não renovável, é derivada de petróleo. Xisto betuminoso é outro fóssil, não renovável. E o lignito, tá? Ou lignito é o carvão mineral, é um tipo de carvão mineral. Então, todos eles aqui são fontes não renováveis. Então, sobraria o hidrogênio, ok? Mas é uma questão que caberia um recurso. Vamos lá, outra questão. Também ligada à questão energética com o meio ambiente. O texto diz o seguinte, né? Uma fala ligado a Barack Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos. A liberação de dióxido de carbono, o CO2, e de outros gases de efeito estufa, outros gases que provocam efeito estufa, o chamado GES, devido à atividade humana, tem aumentado as temperaturas de ar da superfície da média global,
rompendo os padrões climáticos e contribuindo para a acidificação dos oceanos, ou seja, provocando a chamada chuva ácida. Logo, o crescimento contínuo das emissões desses gases, né, de efeito estufa, certo? Como ele está colocando aqui, poderiam alterar as temperaturas médias globais, aumentando para 4 graus ou mais até 2100, e para 1,5 grau a 2 vezes mais em muitos continentes locais mais ao norte do mundo. Acredita-se que a tendência para a energia limpa é irreversível. Ou seja, ele está colocando, galera, que não tem opção. Ou você começa a investir em fontes renováveis menos poluidoras, ou vai ser um problema, né? Aí ele coloca assim, ó, neste artigo, Barack Obama relata as razões pelas quais a adoção de energia limpa, que são as não poluidoras, predominantemente são as fontes fósseis, perdão, as fontes renováveis. Isso não quer dizer que toda fonte renovável é limpa, cuidado. É uma tendência altamente relevante e necessária para a sustentabilidade mundial. Sendo assim, assinale a alternativa correta a respeito das fontes de energia renováveis. Olha, essa questão caiu no vestibular da UFMS. Então, vamos lá. Aqui eu repeti o texto aqui, tá? Então, vamos lá. Letra A. A energia é captada por meio de painéis fotovoltaicas capaz de transformar essa energia acumulada em energia elétrica. Ora, o que ele está falando? Da energia solar. O que está errado aqui? A energia solar, ele não capta energia, na verdade, ele capta a luz do sol. É a luz do sol captada, a energia é captada, não, é a luz do sol que é captada e que transforma, converte essa luz do sol em energia elétrica. Tá? Então, é a luz do sol, essas placas fotovoltaicas pegam a luz solar e gera energia elétrica, tá? Então, estaria errado. B, o etanol é um biocombustível? Sim, o etanol é um biocombustível, certo? É um combustível originário da cana, produzido através de óleos vegetais, etanol de óleos de soja, milho, mamona, girassol, amendoim, não. Esses óleos vegetais produzem o que a gente chama de biodiesel. Biodiesel. Etanol, ele é um biocombustível, como o biodiesel é um biocombustível, só que o etanol é proveniente da cana-de-açúcar, ok? Se fosse o metanol nos Estados Unidos, poderia ser do milho. Mas no caso, como ele está falando de óleos vegetais aqui, ó, ele está falando de biodiesel. Então, ele misturou duas fontes renováveis, etanol e biodiesel. C, a energia geotérmica é uma alternativa limpa. Geotérmica, para quem não lembra, é o calor dos vulcões. É uma energia limpa? É, porque você utiliza o calor que o próprio vulcão na natureza está produzindo. Até aqui, ok. A partir do calor proveniente do interior da Terra, por meio dos vulcões, podendo ser instalada em áreas geologicamente ativas, ou seja, em lugares que eu tenho possibilidade de ter vulcões ativos. Ok? Ok. Se ele tivesse colocado em qualquer área geologicamente formada, aí estaria errada. Tá? Por exemplo, o Brasil, geotérmica não existe, porque os vulcões brasileiros são inativos. Na verdade, não são inativos, são extintos. Ok? Então, no Brasil não daria. Mas quando você pega, por exemplo, uma Islândia, né, uma ilha vulcânica, né, que você tem várias atividades vulcânicas, você pode gerar energia pelo calor do vulcão. A D, a energia nuclear é uma energia limpa? Ela é considerada limpa porque ela não queima nada, tá? Ela não emite poluente. Só que ela é altamente segura? Aí não, né? Risco de vazamento, de acidente e contaminação. E aí, a energia azul. O que é energia azul, né? Gente, a energia azul, ele está fazendo uma referência à energia da água, tá? Só que o que seria essa energia azul? É uma coisa que não é muito falada, tá? É quando você utiliza, na verdade, é uma fonte que você vai usar a diferença de concentração de sal na água. Tá ligada à salinidade da água. Essa diferença de sal, tá? Na água que você vai gerar o que ele chama de energia azul. Então, ele fala, energia azul é o modo de geração de eletricidade através da utilização de energia contida no movimento de massas de água. Maré? Não.
Maré chama-se maremotriz. Maremotriz, e não energia azul. Energia azul seria você utilizar, gerar energia pela diferença de sal presente na água, tá? Que é uma fonte não muito usada, mas existe. Agora, o conceito, ele está falando de maremotriz. Então, a alternativa correta é a letra C de Celeusa. Ok? E aí, para terminar, vamos relembrar as indústrias, tá? Que ele vai falar uma questãozinha sobre indústria. Então, primeiro, indústria, setor secundário da economia, primário é agropecuária, secundário, indústria, terciário, comércio e serviço. E aí nós temos 3 tipos de indústria. A de base ou pesada, que é aquela que vai transformar a matéria bruta em matéria-prima, tipo siderúrgica, metalúrgica, indústria química, tá? A indústria de bens de capital pode ser também chamada de bens de equipamento, tá? Que vai produzir exatamente isso, ó, maquinários, equipamentos para outras indústrias, tipo indústria de máquinas, de tratores, motores automotivos, né? Vai produzir maquinários para outro setor. E as indústrias de bens de consumo, que vem direto para nós consumidores, que pode ser um bem durável, tipo eletrodomésticos, eletrônicos, e bem não duráveis, alimentícia, têxtil, medicamento. Então, esses são os tipos de indústrias. No Brasil, a indústria predominante é de bens de consumo, certo? No Brasil, predomina de bens de consumo. Aqui nós temos uma grande lacuna, um grande buraco na industrialização brasileira, é essa aqui, ó, a indústria de bens de capital. Por quê? Porque a nossa industrialização, ela foi tardia, você sabe disso, ela começa praticamente pós-década de 50, praticamente 200 anos depois que o mundo tinha iniciado a sua revolução industrial, e aí, para atender às necessidades naquele momento histórico brasileiro, tá? Foi priorizada a indústria de bens de consumo, depois a de base, ok? Bom, também não esquecer que uma coisa que é importante em relação à indústria são chamados fatores locacionais, que é aquilo que atrai as indústrias para um determinado lugar, né? Então, você tem que ter capital para você instalar a indústria, você precisa de logística, questão de transporte, tá? Então, dependendo do lugar, se eu não tenho uma rodovia, ferrovia, hidrovia, alguma coisa que favoreça, não dá para instalar indústria. Energia é fundamental, o recurso energético, porque a indústria utiliza muita fonte energética. Mercado consumidor, muitas vezes eu tenho que estar próximo ao mercado, como um laticínio, por exemplo, eu tenho que estar próximo à matéria-prima, porque é um produto que in natura estraga facilmente, e próximo ao mercado consumidor, certo? E eu preciso de mão de obra. Essa mão de obra, ela pode ser barata, dependendo da indústria. Então, por exemplo, vamos supor, uma indústria alimentícia. Muitas vezes se usa uma mão de obra barata, que não tem grande qualificação, facilmente ele aprende. Mas tem indústrias, tipo uma aeroespacial, certo? Eu vou ter que ter uma mão de obra altamente qualificada, certo? Aí, aonde você tem essa mão de obra altamente qualificada, é onde você vai ter presente os tecnopolos, né? Que são aqueles centros de tecnologias de ponta, como São José dos Campos, Campinas, né? E também uma outra coisa que atrai muito para os estados e municípios é o incentivo fiscal, ou se dá isenção, que hoje é mais difícil, né? Porque os municípios têm que arrecadar por meio de impostos, ou você dá algum benefício a ele para ele se instalar no lugar, ou local para instalar indústria, ou alguma coisa que passa a ser vantajosa. Quem tiver o lugar, município, estado que tiver a maior parte desses fatores locacionais, atrai as indústrias, ok? Então vamos lá. Tipo de indústrias. Considerando os tipos de indústria, assinale a alternativa correta. As indústrias de bens não duráveis, o que é não durável? Alimentícia, têxtil, calçado, medicamento, são aquelas que produzem bens para aproveitamento continuado por parte do homem, continuado? Não. B, a indústria de bens de capital ou de bens de equipamento são aquelas onde são fabricados eletrodomésticos a bens de capital. Eletrodoméstico, bem de capital? Não, aqui está errado. Poderia ser máquina? Perfeito. Poderia ser motores? Perfeito. Veículo, não. O veículo é montadora. Aí é bens de consumo durável. Ok? Então, ele misturou aí bens de capital com bens de consumo durável.
C. Indústria de base são aquelas que produzem bens que servirão de base para outras indústrias, ou seja, matéria-prima, né? Como metalurgia, química de base, fabricação de cimento e siderúrgica, certo? Perfeito. Então é a letra C. Vamos ver a D. Indústria de ponta, que é aquela de alta tecnologia avançada, informática, aeroespacial, biotecnologia, né? São aquelas que produzem, dentre outras coisas, diversos equipamentos e máquinas, como metalurgia, siderúrgica, não. Galera, metalúrgica, siderúrgica é chamada indústria clássica, a tradicional, tá? Falou em indústria de ponta, você tem que pensar mais avançada, tecnológica, ok? E a indústria de bens duráveis são aquelas que produzem bens que são consumidos num tempo breve? Não, aí seriam as não duráveis. Então, a alternativa correta é a letra C. E aí a gente finaliza aqui a nossa revisão, né, falando sobre o processo de produção. Ok? Então, a gente vai finalizar aqui. Espero que a gente esteja relembrando alguns assuntos. E aí, na próxima aula, a gente vai relembrar outros aspectos da geografia, tá? E resolvendo alguns exercícios que já tiveram, né, cobrança em vestibulares ou no PAS da UFMS. Tá bom, galera? Vou encerrar nossa gravação e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Beijão.